Meus irmãos, a paz do Senhor. Jovens, a paz do Senhor. Como ensina o seu pastor, se for de pé, fique em pé. Se for sentado, fica sentado, mas da forma que é ensinado pelo anjo da igreja. Vamos abrir o texto da palavra de Deus, livro de Marcos, capítulo 4. Livro de Marcos, capítulo 4, verso de número 41. Marcos, capítulo 4, verso 41. Quantos achou? Diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Marcos capítulo 4, verso de número 41. Você pode ler comigo no contado 3? 1, 2, 3. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Termina com interrogação esse versículo. Isso quer dizer que é uma pergunta. Você pode olhar para esse jovem que está do teu lado e perguntar para ele: você conhece Jesus? Agora, antes de tomar um assento, diga para ele assim: o que você veio fazer aqui? Tome assento. Deus abençoe. Pastor Ari, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tiago, sua casa, sua família, pastor, sua esposa, todos os obreiros dessa casa. Eu já vi alguns rostos aqui conhecidos. Já vi a tribo da Munique ali. Glória a Deus. O pessoal do Gesto veio hoje, irmão? Lá da sede? Cadê as meninas do Gesto? Essas meninas tá com brasa na mão. Tá ou não tá? Meus irmãos, é sempre um prazer estar com vocês. Meu carro já tá vindo sozinho aqui pro bosque. Quando não é aqui, é da Munique. Mês passado a gente esteve lá. E eu louvo a Deus pela oportunidade de podermos estar aqui. Meus irmãos, eu pedi uma palavra a Deus, e eu sei que a maioria que estão aqui são jovens, e nada melhor do que a gente falar sobre Jesus. Para mim, falar sobre Jesus é uma das coisas mais importantes, porque, de fato, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Essas três pessoas definem tudo que a gente precisa: de um caminho, de uma vida e de uma verdade. Então, baseado nesse texto que nós lemos, que termina com uma pergunta, meus irmãos, dentro de um contexto, falar de alguém que estava sentado no mais alto e sublime trono, de repente escolhe descer nessa terra, se fazer servo, andar em nosso meio, viver em nosso meio, sentir as nossas dores, ter as mesmas sentimentos que um ser humano tem. Isso daí já é radiante, já era para nós entendermos o quão maravilhoso é esse Jesus. Eu estou dizendo para vocês que alguém que era Deus, que tinha poder, que tinha trono, que tinha glória, que tinha adoração, que tinha o poder e o domínio sobre todas as coisas, olhou para a igreja do Bosque nesse dia de hoje e disse assim: não, eu vou se fazer homem por eles.
eu vou deixar a minha glória e se fazer servo por eles. Eu vou deixar o meu poder e vou sofrer por eles. Jesus nasce de uma forma milagrosa. A Bíblia diz que um anjo visita Maria ainda quando ela era noiva, não tinha se casado. Visita ela e diz: bendita és tu entre as mulheres. Por quê? Porque você foi escolhido para gerar. E não gerará algo comum, gerará algo incomum. Do teu ventre sairá o Filho de Deus. O Filho de Deus será gerado por você, Maria. Jesus nasce de uma forma milagrosa. Pouco tempo depois, a Bíblia diz que ele é visto com 12 anos dentro do templo. Aonde eu disse? Dentro do templo. Jesus ainda adolescente, com um forte conhecimento bíblico daquela época, ele entra dentro do templo e dá 3 dias de aula para os sábios. Quantos dias eu disse? 3 dias ou 72 horas, pastor Ari. Os sábios daquele templo ouvindo Jesus. Quando alguém pergunta quem é este menino e da onde ele veio, alguém diz: ele é Jesus de Nazaré. Alguém olha e desabafa o caso. Por quê? Porque de Nazaré, da Galileia, não pode vir ninguém bom e ninguém que presta. E alguém vai chegar nele e vai dizer: quem é o teu mestre? Ele olhou e disse assim: eu não tenho mestre terreno. Por quê? Porque eu fui enviado pelo meu pai a fazer a vontade do meu pai. Quando de repente a mãe dele, 3 dias depois, se lembra que tinha esquecido ele dentro do templo. A mãe vai voltar e vai dizer para o seu filho: vamos embora. Na hora certa Jesus é tirado de cena, mas deixa uma marca dentro daquele templo. Por quê? Porque nem os maiores sábios conseguiam dar o ensino que Jesus dava. Com 12 anos de idade. E nós estamos com a faixa etária aqui de 12, 10, quem sabe um pouquinho mais. E eu quero dizer para você: você pode ser muito mais do que você imagina. Após isso, Jesus vai se ausentar. No período de 18 anos, quanto tempo eu disse? 18 anos Jesus fica oculto. Com 30 anos ele aparece no deserto, sendo tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que quem conduziu ele ao deserto foi o próprio Espírito de Deus. E nesse deserto Jesus vai ser tentado durante 40 dias e 40 noites. O diabo vai tentar, mas não consegue. Jesus sai do deserto depois de ser tentado, depois de ter orado. Ele diz: agora chegou a hora de eu começar o meu ministério terreno. Só que antes dele começar o ministério terreno, ele vai passar no deserto. Ele sai de um deserto, vai para outro. Só que nesse deserto tem alguém por nome João Batista, que está anunciando o quê? Anunciando arrependimento, pregando arrependimento, levando as pessoas a se concentrar diante de Deus. E de repente alguém começa a perguntar para João: quem é você? Você é Jesus? Você é o Messias? Você é Elias encarnado? Você é Jeremias? Ele vai olhar e dizer: não, eu sou apenas uma voz que clama nesse deserto. Mas está vindo um aí que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Quando João termina a mensagem, Jesus aparece naquele deserto e João brada dizendo: eis aí o Cordeiro que tira o pecado.
Se ele é melhor do que você, por que ele tem que ser batizado por você? João vai olhar para Jesus e dizer: Senhor, não, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. Imagine batizar. Jesus olhou e disse: que se cumpra a lei, me batize e pronto, acabou. Quando Jesus vai ser batizado, no descer, quando ele sobe, uma voz brada do céu dizendo: eis o meu filho. A Bíblia diz que o Espírito desce em forma de pomba. Oh glória! E todos têm que ver o que João acabou de pregar. Eis aí o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus vai sair do deserto, vai sair do batismo, e ele vai começar o seu ministério. E antes dele começar, ele vai chamar 3 homens. E vai dizer para eles: eu sou Jesus, o Messias enviado de Deus. E aqueles homens vão o acompanhar. Só que a Bíblia diz que eles acompanham Jesus em um casamento. Repita comigo: casamento. Tem alguém que quer casar? Diga glória a Deus. Misericórdia, Jesus amado. Eu vou perguntar de novo, acho que teve gente que não entendeu. Tem algum jovem aqui que quer casar? Diga glória a Deus. Está melhorando, mas dá para ficar melhor. Se tem algum jovem que quer casar, levanta a mão e dá um glória a Deus. Agora ficou fácil. Você viu quem quer casar? Pede a benção não, meu irmão. Jesus foi convidado. Repita comigo: foi convidado. Quando ele entra dentro desse casamento, a Bíblia diz que no meio desse casamento teve um problema, que não poderia em hipótese nenhuma acontecer esse problema: faltar o vinho que simbolizava a alegria daquela festa. Só que é interessante, pastor, porque eu fiquei encacucado com isso. E eu, quando fico encacucado, eu vou buscar na fonte. Por quê? Porque quando acaba o vinho, a mãe de Jesus corre imediatamente para ele e diz: acabou o vinho. Mas cá para nós, Jesus tinha alguma plantação de uva? Jesus tinha uma adega? Jesus fabricava vinho? E por que a mãe dele correu para ele? Porque se tem alguém que conhece o filho, se tem alguém que conhece o filho, por que ela corre? Imediatamente quando ela vê o problema, pastor Ari, ela corre dizendo: acabou o vinho. Ninguém vai na farmácia por ir. Vai porque sabe que lá tem remédio. Ninguém vai no mercado por ir. Vai porque sabe que lá tem alimento. Ninguém vai em lugar nenhum sem destino, sem razão. A mãe de Jesus, na hora que recebe a notícia do problema, quem sabe, pastor? Quem sabe? Um dia a mãe dele estava cozinhando dentro de casa e acabou o azeite. Por quê? Porque a convicção dela é muito grande. Ela chega dizendo: olha, acabou o vinho. Era para ela ir no mestre sala, não era ele que era responsável por isso? Ela foi Jesus, porque o mestre sala já não tinha jeito, a família já não tinha jeito. Mas quando a gente vai até Jesus, você pode olhar para esse jovem que está do teu lado e dizer: quando você chegar perto de Jesus, haverá solução.
ela chega e diz, e é interessante, mesmo Jesus dizendo que não era chegado o momento, pastor, ela ainda fala, faz tudo o que ele vos. Você quer que dê certo a sua vida? Faz o que ele manda, faz o que ele pede, faz o que ele diz para fazer. Olha como é interessante, por quê? Porque quando a mãe diz, Jesus fala, não é chegada a minha hora. Mas Jesus olha para os discípulos e diz assim, eu preciso mostrar para eles quem eu sou. Eu preciso trazer alegria para esse casamento. Essa é a oportunidade. Pega as talhas, enche de água. Cá para nós, só vai pegar isso aqui quem está ligado. Eu já vi, pastor, a água transformar em café. Eu já vi a água transformar em chá. Eu já vi a água transformar em suco. Mas a água transformar em vinho, é só ele que faz. É só ele que eu já estou sentindo que Deus já está cercando o bosque com muros de fogo aqui, hein? Deus já está cercando esse quarteirão com muros de fogo. As irmãs até pega a água e faz transformar no café, pega a água e faz transformar no chá, pega a água e faz transformar no suco, mas só Jesus transforma a água. Ah, jovem, você não está entendendo não. Eu estou respondendo quem é este. Quem é este? Ele é o que transforma a água em... Mas tem propósito, pastor. Ele só transformou a água em vinho porque ele precisava que os discípulos acreditassem nele e que a alegria voltasse àquela casa. Olha o que Jesus faz por você. Transforma a água em vinho só para mostrar para você quem é ele. Então eu posso beber vinho porque Jesus bebeu vinho. Não, Jesus não bebeu vinho, ele transformou e foi embora. Aí eu imagino os discípulos olhando e dizendo, quem é esse que transforma a água em vinho? A interrogação está dentro dos discípulos dizendo, quem é esse? De repente Jesus sai do casamento e diz, vamos embora agora. Mas vamos para onde, Jesus? Vamos por aí. E de repente quem ele encontra? O filho de um oficial. Oh glória. Quem é esse que transforma água em vinho? Aí de repente alguém fica, será que ele só transforma água em vinho? Aí ele vai encontrar um cego no meio do caminho. Ele olha para o cego e diz assim, tenha vista. E o cego começa a enxergar e alguém diz, quem é este que transforma a água em vinho e também dá vista ao cego? Quem é este? E de repente no meio do caminho ele encontra um homem com a mão torta. E se tem alguém que endireita o homem, se chama Jesus. Ele encontra o homem com a mão torta. Alguém pergunta, quem é este que transforma a água em vinho, que dá vista ao cego e que desentorta o homem? Quem é este? Será que o que mais ele faz? Ele transforma a água em vinho, ele dá vista ao cego, ele desentorta a mão mirrada. De repente um surdo aparece.
diz: não fala com ele não. Por quê? Porque ele não escuta. Não escutava. Ei, qual é o seu nome? Quem é esse que transforma a água em vinho, dá vista ao cego, desentorta a mão mirrada, dá audição ao surdo? Quem é esse? Ele vai um pouquinho para frente, de repente ele encontra o mudo. E o mudo fazendo mímica, Jesus olha para ele e diz: para com a mímica. Por quê? Porque agora você vai falar. Quem é esse? Esse é o que transforma a água em vinho. Esse é o que dá vista ao cego. Esse é o que desentorta a mão mirrada. Esse é aquele que dá audição ao surdo. E ele é aquele que dá a voz ao mudo. Quem é esse? De repente ele está indo em rumo a Naim. Ai. Tem jovem bom de Bíblia aqui, já entendeu? Quem é esse que transforma a água em vinho, que dá vista ao cego, que desentorta o homem torto, que dá que dá audição ao surdo, que dá voz ao mudo e dá vida a quem está morto? Ele chega em Naim, está perto de enterrar. Ele olha para a mãe que já está sofrendo pela perca do esposo, e ele diz assim: não chores mais. Pastor, eu já fiz tanto velório na minha vida. O senhor falou que o senhor fez uma semana passada. O senhor pediu para alguém não chorar no velório? Irmão, isso não existe. Mas só quem tem poder pode dizer isso. Só quem vai colocar o que está morto de pé pode dizer isso. Jesus chega dizendo: não chores mais, mas já toca no esquife. Quando ele toca, alguém vai pensar: quem é ele para dizer para ela não chorar? Nem conhece a história dela. E ele diz assim: está com fome? Oh glória! Quem é esse que transforma a água em vinho, que dá vista ao cego, que desentorta o homem torto, que dá audição ao surdo, que dá fala ao mudo, mas que ressuscita? Oh glória! De repente ele encontra um endemoniado. Quem é esse? Alguém diz: agora já era. Gadareno, ninguém segura, ninguém prende, ninguém amarra, ninguém consegue controlar. E o gadareno chega, dobra o joelho e pergunta: o que o senhor veio fazer aqui? Quem é esse que transforma a água em vinho, que dá vista ao cego, que desentorta o homem torto, que dá audição ao surdo, que dá a fala ao mudo, que ressuscita o morto e liberta o oprimido? Quem é esse? De repente ele está pregando na beira da praia. Tinha um jovem lá que tinha alguns peixinhos e alguns pães. Jesus perguntou. Os discípulos chegam dizendo: Jesus, despede essa multidão aí, porque já faz 3 dias que eles estão ouvindo o Senhor. E tem gente que reclama do nosso culto, viu pastor? Que é 2 horas, no máximo 3. O culto de Jesus era 3 dias e sem comer. Jesus,
os discípulos, Senhor, despede. Não é na verdade, pastor, ninguém da multidão reclamou de fome. Quem veio para Jesus despedir a multidão foram os discípulos. Perceba que os que estão perto, às vezes não entendem o que é estar perto. Quem reclamou não foi a multidão está 72 horas com ele e ninguém reclamou de fome, mas os discípulos. Porque assim, irmão, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a pessoa fala, o irmão ali não está orando. Não é que o irmão não está orando, é que ela não está orando. Às vezes tem gente que coloca a palavra na boca dos outros. Senhor, despede a multidão. Por quê? Porque já fazem 3 dias que eles estão com o Senhor. Aí Jesus disse assim: o que vocês têm para oferecer? Senhor, nem todo o dinheiro do mundo poderia sustentar essa multidão aí. Aí um jovem diz: eu tenho. Você não entendeu, eu vou dizer de novo. Um adolescente disse: eu tenho. O que você tem? Eu tenho pouco. Mas pela palavra e pelo culto e esses 3 dias que eu estou ouvindo ele, se eu der na mão dele, se eu der na mão dele, isso aqui já é profético. Pega essa palavra profética, porque Deus vai multiplicar um pouco. Deus eleite oramácia. Quem é esse que transforma a água em vinho, que dá vista ao cego, que desentorta o homem todo, que dá fala ao mundo, que dá audição ao surdo, que ressuscita o morto, que liberta o oprimido, mas que transforma, que multiplica pão e peixe. Espera aí, era pouco, mas a Bíblia diz que ele deu graça. Quando ele dá graça, ele manda servir. E quando alguém serve, percebe que o milagre acontece. Porque quando alguém diz que vai acabar, quando alguém diz aí fora, os jovens não vão resistir, a igreja não vai ter jovem, a igreja não vai ter adolescente, Deus tem um cesto bem grandão. Deus tem um cesto bem grandão e você está dentro desse cesto. Deus está dizendo: vai multiplicar a juventude, vai multiplicar os adolescentes, vai multiplicar os meus milagres no meio da minha igreja, vai multiplicar os meus feitos neste tempo. Se você pode, levanta essa mão, porque é você que Deus vai usar. Deus usou aquele jovem que estava à disposição. Pastor Jesus, eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho eu te ofereço. Toma, Remácia. Tem alguém que veio para este culto nessa sexta-feira para oferecer a Ele. Para você pode ser pouco, mas na mão dele pode se multiplicar. Quem é esse? Aí ele entra dentro do barco, ele dá uma ordem dizendo: entra dentro do barco e atravessa para o outro lado. Quando ele está dentro do barco, no meio do caminho, veio uma tempestade, veio um vento forte, e os discípulos estão com ele dentro do barco. Cá para nós, irmão, Jesus em silêncio não significa que ele não está no controle. Ele está dentro do barco. A Bíblia diz que as ondas eram tão grandes que passava por cima do barco e molhava.
Quando de repente alguém olha para Jesus e diz assim: Senhor, não te importa que nós vamos perecer? Aí Jesus acorda, irmão, se tem uma coisa ruim, alguém te acordar. Te acordar por qualquer coisa. A fala de Jesus já disse tudo. Jesus olhou para o vento e disse: acalma. Olhou para o mar e disse: aquieta-te. Aí a pergunta dentro do barco vai soar dizendo: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Espera aí, irmão. Eles já tinham visto tantos milagres, pastor, mas ainda não conhecia Jesus. Por quê? Porque se eles conhecessem, não era para acordar, era para dizer: vento, Jesus está no barco, aquieta aí. Ei, mar, Jesus está no barco, se acalma aí. No entanto que Jesus acorda dizendo: era do mar que você estava com medo? Era do vento que você estava com medo? Aí Jesus vai olhar e vai dizer: cadê a vossa fé? O que Jesus está dizendo para eles? Não era para mim repreender, era para vocês. Jovens que estão aqui, tem coisas que não é Jesus que vai fazer, tem atitudes que não é Jesus que vai tomar, tem decisões que não é Jesus que vai decidir. É vocês. É vocês. E debaixo da decisão de vocês, Jesus vai entrar na situação. Lembra da decisão do menino, pastor? Em momento nenhum poderia alimentar toda a multidão, mas ele decidiu dar na mão de Jesus. E quando ele decidiu dar na mão de Jesus, o milagre aconteceu. Eu imagino esse menino voltando para casa dizendo: mãe, a senhora colocou fermento no pão. Por quê? Porque o pão alimentou mais de 5.000 pessoas. E ainda eu trouxe a sobra. Mas menino, tem mais do que eu te dei. Só a irmã lá atrás entendeu. Você levou pouco e trouxe muito. É porque eu conheci um Jesus lá no deserto, mãe, 3 dias ouvindo ele na beira daquele mar. Eu dei os pãezinhos que eu tinha e ele me devolveu um cesto cheio. Eu estou sentindo uma glória se aproximar desse ambiente, desta casa de oração. Se tem jovem que ainda quer a presença de Deus, levanta as suas 2 mãos para cima, vai. Se você pode abrir a sua boca para adorar nesse momento, não fica com vergonha de dar o que você veio trazer, não, porque quem dá sai cheio, quem dá sai cheio, quem dá sai cheio, cheio, cheio. Tem uma glória entrando dentro dessa casa de oração. Aonde tiver um jovem ligado, Jesus, aonde tiver um jovem que vai entregar nas tuas mãos hoje, eita! Não espera ninguém dar, não, dá você mesmo.
Não fica olhando para 5.000 que não tem nada para oferecer. Ofereça o que você tem. Ofereça o que você veio trazer. Se veio trazer para este culto nessa sexta-feira, não leva de volta para tua casa não, jovem. Deus pode multiplicar um pouco que você veio. Deus já está enchendo alguém lá atrás, ó. Já está enchendo alguém aqui, ó. Já tem jovem de pequemácia. Se veio para adorar, adora. Se veio para glorificar, glorifica. Emaia, céu e olha Jesus descendo aqui no meio. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, pois que quando eu oro, eita, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, pois quando eu oro, tu se revelas a mim. Vou adorar, vou adorar, pois que quando eu adoro, tu se... Meu Deus, pastor Ari, eu estou sentindo uma glória aqui nesse altar. Sai da frente, Satanás. Sai da frente, você tentou impedir esse culto, mas a glória vai descer. Olha aí, ó. Já tem jovem dando pão e oferecendo peixinho. E Jesus está dizendo: vai multiplicar o meu azeite aqui. Vai multiplicar, vai multiplicar. Olha aí, ó, ó, ó. Ó, já tem jovem chorando aqui na frente. Quem é esse? Quem é esse? Meu Deus do céu, eu tô sentindo a graça. Eita, Jesus amado e querido. Pastor, eu fui pregar do outro lado de Piracicaba esses dias. Aí eu falei, irmãos, lá no Bosque do Leeiro tem uma igreja diferenciada. Tem uma igreja que dá lugar ao Espírito de Deus. Tem uma igreja que incomoda Satanás. Emanar-se provar. Cadê a igreja pentecostal aqui no Bosque? Quem é esse? Que até o mar e o vento. Pastor Ari, Jesus manda o mar se aquietar. E depois Jesus recebe um recado. E o recado é de Marta e Maria. E o recado é de Marta e o recado é o seguinte: o servo chega dizendo: olha, Lázaro, teu amigo, está enfermo, está à beira da morte. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: não, já ressuscitei alguém que estava perto de ser enterrado. Já ressuscitei alguém que tinha morrido no momento, mas agora eu preciso ressuscitar diferente. Vamos esperar mais um pouco.
Mas volta lá, servo, e diga para elas que essa doença não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja... Não dá glória não, irmão, não dá glória. Por quê? Porque quando o servo chega, está tendo um velório. Eu imagino que eu não daria a notícia que Jesus disse, pastor. Se eu chego no velório e vejo o morto, ele dizendo que não ia morrer, eu ficava quieto, só dava um abraço. Aí de repente dá 4 dias. Aí Jesus vem. Sabe o que Jesus ouve? O Senhor demorou demais. O Senhor demorou demais. Se o Senhor tivesse vindo antes, quem sabe, o meu irmão, pastor, olha o tipo de fé. Eu tenho fé que ele vai ressuscitar nos últimos dias, mas eu não tenho fé que ele vai ressuscitar naquele momento. Existe muitas pessoas que têm uma fé limitada. Ele acredita em umas coisas, mas desacredita de outras. É o caso delas. Jesus tinha falado que no último dia todos ressuscitariam. Elas acreditou que ele ia ressuscitar no último dia, mas não acreditou que ele ia ressuscitar naquele dia. Aí Jesus disse assim: ele vai ressuscitar. Jesus diz aonde ele está enterrado. Aí os curiosos, pastor, vai tudo acompanhar Jesus, mas vai acompanhar porque percebe que ele era amigo, percebe que ele está triste, percebe que ele chegou atrasado, mas chegou. Vamos lá acompanhar ele. Quando eles chegam lá, Jesus diz assim: olha, eu já ressuscitei o filho de uma mulher sunamita. Já ressuscitei um menino que foi lançado nos ossos de Eliseu. Já ressuscitei o filho da viúva de Naim, que estava prestes de ser enterrado. Mas alguém enterrado? Quem é esse? Ele manda tirar a pedra. Quando alguém tira a pedra, alguém está dizendo: ele vai entrar para ver o corpo. Alguém está dizendo: ele vai entrar para ver o corpo. E Jesus está dizendo: hoje não tem mais corpo. Eu não entro lá, quem sai de lá é o morto. Eu não entro lá, quem sai de lá é Lázaro. Sai para fora. Espera aí, quem é esse que transforma a água em vinho? Quem é esse que dá vista ao cego? Quem é esse que desentorta o homem? Quem é esse que dá a voz ao mundo, audição ao surdo, o filho de volta, uma viúva de Naim, que tira gadareno do cemitério e das ataduras? Quem é esse que multiplica o pão? Quem é esse? Alebacama narachandarabacaia. Quem é esse que manda o mar se acalmar, que manda o vento se aquietar e que manda um morto de 4 dias? Ressuscitar. Quem é esse? Quem é esse? Espera aí. Mas daqui para frente não vai ser mais milagre.
vai ser preso, vai ser abandonado, vai ser açoitado. 2 vezes Jesus pediu água e as 2 vezes foi negado. Quando Jesus pede para aquela mulher samaritana, ela nega. E quando Jesus pede na cruz, eles dão vinagre. Tudo isso Ele passou para a gente saber que Ele não é só milagre, que Ele não é só bênção, que Ele não é só uma chave, que Ele não é só um emprego. Ele é muito mais. Eu imagino a multidão que viu Ele ressuscitar o morto, curar o cego, dar audição ao surdo, transformar água em vinho, de repente vendo Ele carregando uma cruz em direção ao Gólgota. E alguém dizia: eu conheço Ele como um Deus de milagre. Por que que Ele não faz um milagre e some dessa cruz? Mas o maior milagre não era Ele sumir. O maior milagre era Ele morrer. Vou dizer novamente. Você sabe por que que você está aqui hoje, jovem? Olha para esse jovem que está do teu lado e pergunta para ele: você sabe por que que você está sentado dentro dessa igreja hoje? O senhor sabe por que o senhor é pastor de uma igreja hoje? Você sabe por que vocês estão tocando aqui hoje? A gente não tinha essa liberdade lá atrás. Mas a morte dele, pastor, acontece o maior milagre. O véu é rasgado. O véu é rasgado. O véu é rasgado. Sabe o que quer dizer o véu rasgado? Agora os jovens e adolescentes têm acesso. Antigamente era só alguém que entrava no templo ou no muro das lamentações que ia lá orar. Agora o jovem pode orar na escola. O jovem pode falar com Deus na rua. O jovem pode falar com Deus em qualquer cômodo da casa. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Quem é este? Este é aquele que desceu nas partes mais baixas da terra. E Jesus já está tocando no coração de alguém que vai voltar para Cristo nessa noite. Quem é esse? Esse é aquele que transformou a água em vinho. Esse é aquele que deu vista ao cego, que deu audição ao surdo e que deu voz ao mudo, que libertou o gadareno de uma prisão demoníaca. Esse é aquele que mandou o mar se acalmar e o vento se aquietar. Esse é aquele que pegou os poucos pães e multiplicou em vários pães. Esse é aquele que mandou o filho da viúva de Naim se colocar de pé. Esse é aquele que depois de 4 dias ressuscitou Lázaro. Esse é aquele que foi para a cruz e desceu nas partes mais baixas e venceu o inferno e seus demônios e disse: onde está? Onde está a morte, o seu aguilhão? Da chave do inferno e da morte. Por quê? Porque a partir da minha morte, eu dou vida à minha igreja, eu dou vida aos meus jovens, eu dou vida. Quem é esse? Eita!
que me visita e faz de mim. Quero ir contigo mais. Segura minha mão, eu sei. Tão lindo é